Fala, cria empreendedora, você que está aqui nesse corre de aprendizagem, empreendedorismo Arena Carioca de Cro. Simbora para mais um conteúdo, mais um resumão do que nós tivemos aí na aula 3. Na verdade, né, galera, nas últimas 2 semanas foram dias bem desafiadores de aprendizagem para quem quer aprender a empreender, quem quer crescer, evoluir, visto que tivemos uma aula cancelada por conta de segurança pública e tudo mais. É sempre uma tensão absurda, a gente fica muito preocupado. Isso, infelizmente, não só no Brasil como no mundo, mas trazendo para a nossa realidade, impacta demais nas nossas vidas. E a gente tem que dar os nossos pulos, dar os nossos corres, dar o nosso jeitinho. Mas eu fico feliz demais aí, não só eu, como toda a equipe por trás dessa capacitação, porque vocês mantêm firme, apesar dos desafios, das dificuldades, porque se a gente desistir, a gente sabe que piora bastante, né? Então a gente fez um resumão aí que mistura o que nós tentaríamos falar na semana do dia 24 com um pouco de ontem também, que estava com alerta de chuva, né? Um alerta imenso aí de chuva, mas ainda assim vocês chegaram em peso, e não só em peso, como com muita troca boa, com network rolando, com produtos expostos. Isso foi bem legal mesmo. E eu posso falar agora por experiência própria, eu, Thiago Lopes, porque eu já tive a oportunidade de provar alerta de spoiler. Se você não quer spoiler, você pode pular para o minuto 6, tá? Alerta de spoiler. Eu já tive condições aí de provar o empadão vegano e, gente, é sensacional. Tanto do ponto de vista saciedade, você come e se sente bem alimentado, né? Como do ponto de vista nutritivo, para quem sabe bem os componentes. Eu estou começando a conhecer os produtos de vocês e já estou maravilhado. Beiro o risco de eu virar o cliente em potencial a partir de agora. Vale muito a pena, bem como eu não consigo ficar olhando para aquelas coisinhas fofinhas que se colocam em cima das canetas, porque eu sou. Meu lado criança fica querendo logo essas coisas. Isso foi muito bom. Visto a circunstância, combinei com vocês de trabalhar já alguns conceitos de abordagem, de como dizem a expressão mais antiga, né, de como vender o nosso peixe, de oportunizar as oportunidades. Eu usei essa expressão na aula também para justamente a gente ver eventos, por exemplo, Feira do Empreendedor do Sebrae, que alguns foram no ano passado, assim como eu, Rio Innovation Week, Web Summit, outros eventos aí, outros cursos do Sebrae, né, e essas experiências que nós já fizemos nas nossas jornadas e que nós aprendemos ali algumas situações muito legais de como a gente consegue falar com algumas pessoas, oferecer nosso produto ou nosso serviço, às vezes não é nem o nosso, como o caso do Cristiano, onde ele faz ali uma retenção, faz uma triagem legal, direciona para alguém, indica essa pessoa que a pessoa não estava podendo responder no momento, né? E esse tipo de conduta empreendedora, de conduta Ubuntu, uma conduta de coletividade, ele, no seu individual potencializa no coletivo. E aí ele ajuda outra pessoa que está num processo também de trabalho, de correria, de empreender. E isso fortalece a rede. Isso não gera concorrência, gera qualidade. Isso é essencial. Então nós trocamos bastante experiências sobre isso. Falei para vocês de algumas experiências, vivências que eu tive, né, de alguns tempos para cá, envolvendo essa questão de como que a gente pode trabalhar o que nós chamamos na verdade de pitch, né, uma apresentação rápida do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, de uma ideia que você está desenvolvendo e muitas vezes quer apresentar para alguém para ver se essa pessoa investe na sua ideia, se ela conhece alguém para investir na sua ideia e você muitas vezes tem pouquíssimo tempo. Então nós falamos praticamente o tempo todo sobre como podemos usar experiências de vida como um pitch de vendas, de um pitch de oferecer uma proposta de parcerias ou afins. E para isso eu dei alguns exemplos para vocês sobre como a gente pode fazer a leitura, né, do nosso Instagram, Facebook, WhatsApp, redes que você tem um potencial de ler dados
que dia e horário é bom para as pessoas receberem seu conteúdo, então é melhor você postar às 6, meio-dia, 3 horas. Que tipo de estratégia você pode fazer? Já mirando, né, já observando justamente pessoas que você está vendo assim, imaginem, como eu falei na aula, imaginem. Você vê lá 10 pessoas, 15 pessoas olhando seus stories. E você fala, poxa vida, tão pouca gente, eu tenho 500 seguidores, 1000 seguidores, tão pouca gente. Eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui ficar diferente, pô. A galera não vê, ninguém comenta nada e tal. E aí você decide, ao invés de postar tudo de uma vez que você tem para postar, para falar, seja você falando mesmo, seja um anúncio do tipo faça sua reserva, você decide postar um conteúdo às 6 da manhã, o outro às 11, o outro 1h45, você começa a diluir isso ao longo do dia, ou você faz ali uma pesquisa, uma enquete no seu Instagram, por exemplo, para que as pessoas respondam qual seria o melhor dia e horário que elas estão mais ativas. Você tem como saber pelas métricas do seu Instagram. Você pode lançar um link de um formulário do Google para pesquisa de mercado, fazer uma pesquisa na sua rede. O que as pessoas comprariam, se comprariam, por que comprariam, o que faria ela não comprar tal produto, tal pacote. Já pensando na questão das objeções, às vezes a pessoa, na verdade, ela até quer comprar o seu produto, só que ela fica meio assim, sei lá, sabe, falta alguma coisa. Muitas vezes é como a gente está comunicando isso que a gente quer vender, essa ideia que a gente quer vender. Para depois de você ter esse mapeamento todo de um público geral, como se fosse mapeando ali uma persona, sabe? Aquela cliente ideal, a gente começar a fazer um pitch extremamente refinado. E aí eu já lancei o desafio para a próxima aula, que é o seguinte, minha gente. Eu postei já no grupo, né, do WhatsApp. Quem não viu, se não achar, me lembra que eu mando novamente, tá? É o link de avaliação da aula. E aí, quem esteve na aula, preencha. É importante a avaliação de vocês. E quem vai acompanhar aqui a versão digital, né, a versão online, vai lá no formulário na sequência e concluir a avaliação. Entendi, achei legal, achei interessante, você vai lá fazer a sua opinião. Eu lancei o desafio que é justamente esse. Lá tem um link dos tipos de pitch que você pode montar, conhecendo um pouco mais sobre essa ideia de pitch de venda para que vocês possam, no bom e tradicional português brasileirão carioquês, vender o peixe. Por quê, gente? Porque na nossa próxima aula, na nossa próxima quarta-feira, o que nós faremos? Nós faremos ali, parte da aula, uma grande rodada de pitch de vendas. Nós vamos fazer um primeiro teste ao vivaço ali, um teste prático, de cada pessoa na aula vai vender o seu peixe, vai vender o seu produto. Então quem tem coisas para levar, leva ali uma amostra, uma ou duas, faz uma mini bancadinha, sabe? E não é avaliação de certo ou de errado. Nossa, que feio. Nossa, falando todo errado, gaguejando. De minha parte isso não vai acontecer. E imagino que todos nós percebamos isso, a gente já mostrou que isso é muito legal. É justamente do que a gente pode sempre melhorar. Então vai sem medo, vai sem vergonha ou vai com a vergonha também, mas vai leve. Ainda mais porque você está entre amigos, isso é muito mais legal, a gente sente mais confiança. Eu pelo menos sinto muita confiança quando estou com vocês, de poder falar as experiências que eu tive, os meus conhecimentos, o certo, o errado, aprender com vocês, isso é maravilhoso. Então a gente vai aprendendo com o outro constantemente, vai percebendo que de repente que na apresentação da outra pessoa, cara, que legal, olha só o que fulano fez, gostei. E aí pode absorver e tomar como inspiração ou perguntar para a pessoa de onde surge essa ideia de fazer isso aqui. Poxa, que legal. Como a gente já teve aí exemplos, né? Nós já conversamos, já teve negócios rolando dentro da sala de aula, né? Consumos, serviços, eu mesmo já consumi de alguém, já comprei alguma coisa, então isso é muito bom. Isso é muito especial que a gente use o que a gente sabe da vida e possa potencializar o empreendedor, né? A empreendedora que está com a gente, beleza? Então esse é o desafio. Vocês vão preparar uma apresentação que chama-se pitch. Existem várias formas. Pode ser na aula, ao vivo. Tá bom, vou apresentar. Montou sua bancadinha, vai lá e apresenta. Pode ser só levantou e falou. É isso, tá tranquilo.
Pode ser quem quiser fazer, quem tiver a ousadia, quem tiver o conhecimento, a habilidade, enfim, sejam criativos, usem a mente para explorar os potenciais ricos de tudo que pode ser feito. Quer fazer uma apresentação no PowerPoint, de slides assim, no Canva, né? Quer fazer um vídeo, é com vocês. O importante é que vocês vejam esse vídeo de sugestão de como fazer um pitch, que está lá no último link, né? Acabou de preencher o formulário, tem lá como fazer um pitch. Então quem, né, vai estar vendo esse vídeo agora vai ter acesso ao formulário e ao mesmo tempo vice-versa. Vou colocar no grupo de qualquer forma, beleza? Esse é o desafio, a gente rodou muito em cima disso justamente para que a gente já consiga ficar mais familiarizado, ficar mais à vontade. E para você que não esteve na aula, fiquem tranquilos, qualquer dúvida que tiver, me chama, Thiago Lopes, a gente conversa, a gente troca, a gente se fortalece, beleza? Então esse aqui é um super resumo, essa realmente é a ideia de ter um super resumo. Ainda nessa sexta-feira, dia 2 de junho, eu, eu vou colocar no nosso grupo a nossa votação para definirmos um dia e horário para a gente bater aquela aula virtual. Aí fica melhor ainda do que somente um vídeo de apoio como esse. Beleza? Eu vou colocar certinho, né, o dia, horário, vocês cliquem lá na sugestão que vai estar que a gente se reúne uma vez por semana naquele vídeo ali e aí fica como uma aula complementar, beleza? Não pude ir na aula presencial porque teve operação policial, porque eu fui ao médico, estava uma consulta marcada minha tia passou mal, eu passei mal. Sempre comuniquem, falem com a gente, porque é importante, principalmente essa presença. A gente gostaria de contemplar tudo e todos, apesar das circunstâncias. Então, faltou, não justificou por nenhum motivo, gente. Fica muito difícil de saber. Mas trocou uma ideia, explicou, conversou, mostrou de boa e você está querendo aprender. E eu sou suspeito para dizer porque eu vejo vocês todos super dedicados. Então, cai dentro, inclusive quem ainda não foi em nenhuma aula. Dá tempo ainda. Apareça e não saia nunca mais das nossas vidas. Fechou? Então, tamo junto. Fica ligado aí na descrição. Né? Eu vou colocar mais uma vez o link do pitch de vendas, de modelo, para vocês verem aquele vídeo, né? Se inspirarem. Então, basicamente, são dois conteúdos aí: esse de agora e o outro de apoio. E aí, como vocês vão fazer o pitch de vocês para a próxima aula, usem a criatividade. Não vou ajudar ninguém, tá? Mas pode me chamar no privado se for o caso. Ou tô com uma dúvida aqui, tô com uma dificuldade aqui, entender bem esse ponto de como montar um pitch. Pode me dar uma ajuda? Posso. Então eu falo que não vou ajudar, mas ajudo sim. Morou? Então tamo junto, parte pra cima e até a próxima aula.